Dias do canal do Clube de História Mundial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de história do Brasil, a Noite das Garrafadas. Você sabe o que foi a Noite das Garrafadas? Se você não sabe, você vai saber hoje nessa aula aqui. A Noite das Garrafadas foi um conflito que aconteceu no Brasil Imperial em 1830, no governo de Dom Pedro I, no dia 12 de março. Primeiro vamos entender o que estava acontecendo naquela época. De 1500 a 1822, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Em 1822, Dom Pedro I, que era também de Portugal, declara a independência do Brasil. E aí Dom Pedro I governou o Brasil 9 anos, de 1822 a 1831. Em 1830, Dom Pedro I resolve fazer uma excursão para as províncias do país, porque naquele tempo o Brasil tinha províncias e não estados como hoje. E aí a primeira província que ele visitou foi Minas Gerais. Mas lá em Minas Gerais, um jornalista chamado Líbero Badaró tinha morrido há pouco tempo. E aí Minas Gerais o recebeu Dom Pedro I friamente. E aí Dom Pedro I ficou bastante irritado e voltou para o Rio de Janeiro, que naquela época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aí no dia 12 de março, os portugueses lá do Rio começaram a fazer uma recepção para Dom Pedro I, bem calorosa. E aí muitos portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. E os brasileiros não gostaram dessa recepção porque temiam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. E aí, depois dessa recepção, ocorreu um conflito lá no Rio de Janeiro entre brasileiros e portugueses. E aí na noite seguinte, os brasileiros entraram no bairro português e começaram a querer entrar num conflito com os portugueses que moravam lá. E aí os portugueses começaram a jogar garrafas nas pessoas na rua, garrafas inteiras e garrafas quebradas. E aí muitos brasileiros se feriram nas ruas. Aí por isso que se chama Noite das Garrafadas. Aí, depois desse conflito, em 1831, Dom Pedro I sai do governo, ele volta para Portugal, e aí o Brasil começa a ser governado por uma regência. Porque o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, era uma criança. E aí a regência governa o Brasil até Dom Pedro II ter 14 anos de idade. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Essa é a Noite das Garrafadas. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Clube de História Mundial, ativa o sininho, dê o seu like, compartilhe nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!